Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8/11, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 23 ao capítulo 26. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 23, nós vamos ter o episódio da morte de Sara, esposa de Abraão, isso mesmo, né? Tendo Sara vivido 127 anos, ela morreu numa região chamada Hebrom, na terra de Canaã. E aí nós podemos ver que os filhos de Et, que estavam naquela região, né? Abraão requereu um lugar para sepultar Sara, né? E ele queria um lugar muito especial, que era a caverna de Macpela. E ele pede para comprar esse pedaço de terra, essa caverna para sepultar Sara, e todas as pessoas que moravam naquela região tinham uma certa reverência à figura de Abraão. Ele era benquisto, ele era amado, né? E eles queriam dar, né? No versículo 11, de modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que está nela, na presença do meu povo, sepulta ali a tua morte. Então, eles disseram: olha, Abraão, tu és Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Olha que consideração Abraão tinha em meio ao lugar onde ele vivia. Isso nos fala, sabe, de que aonde nós vivemos, como nós somos vistos? Somos considerados príncipe de Deus? Na região onde nós moramos, pessoas que representam Deus, pessoas que têm o caráter de Cristo. É essa mensagem que Abraão nos mostra aqui, né? De sermos pessoas diferenciadas, queridas, né? Bons exemplos aonde nós estamos. E aí nós vamos ver que, mesmo assim, Abraão diz que ele quer pagar por aquilo, né? E nós vamos ver que os homens daquela terra, na insistência de Abraão, né, de dar um preço àquele campo, eles falam, né, que é isso, 300, 400 ciclos entre nós, Abraão, né? E aí nós vamos ver que Abraão, ouvindo o valor que era de 400 ciclos de prata, pesou a prata que lhe falara, e diante dos filhos de Et, diante da comunidade ali, ele paga por aquele campo e sepulta, né, a morta dele, a Sara, sua esposa, e confirmou a posse de Abraão naquela região, como era costume daquela época. E aí nós vamos ver que Abraão já era idoso no capítulo 24, e Isaac ainda era solteiro, e Abraão tem a preocupação com quem o filho dele ia casar. E aí ele pede para que o servo dele faça um juramento de ir buscar uma moça no meio da parentela dele para que Isaac se case, né? E aí nós vemos uma outra preocupação que pai e mãe devem ter: com quem os seus filhos vão casar. Hoje nós não podemos escolher, como Abraão fez, né? De ir até o meio da parentela dele, através do servo de confiança dele, e escolher uma esposa para o filho dele. Nós hoje não fazemos isso, mas podemos orar todos os dias, pedindo para que o Senhor prepare um bom esposo e uma boa esposa para os nossos filhos. E aí o texto fala que Abraão disse ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que me faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, do qual eu habito, mas irás à minha parentela, e dali tomarás uma esposa para Isaque, meu filho. E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde vieste? E
Respondeu Abraão: cautela, não faça voltar o meu filho para aquele lugar. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência te darei essa terra, ele enviará o seu anjo que há de preceder e tomarás de lá esposa para o meu filho. E aí ele fala: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. E assim, o servo de Abraão toma 10 camelos do seu senhor, leva consigo bens e partiu rumo à Mesopotâmia, na cidade de Naor. E é muito interessante que ele ora a Deus e pede que Deus o ajude a cumprir aquela missão que o Senhor dele, Abraão, deu a ele, né? E aí ele vai encontrar, eis que junto à fonte de água, as filhas dos homens daquela cidade saíram para retirar água, né? E aí ele fala: dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, ela me responda: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Foi esta a oração do servo Eliezer. E aí nós vamos ver que ele tem um encontro com Rebeca e acontece exatamente desta forma. Então o servo saiu ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro, e pôs a mão e lhe deu de beber. Acabando ele de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Olha que fidelidade de Deus, né? Exatamente como Eliezer orou. E os homens observavam, e o homem, né, o servo de Abraão, observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada. E acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo e 2 pulseiras para as mãos dela, o peso de 10 siclos de ouro, e perguntou: de quem és filha? Peço que me diga, haverá em casa do teu pai algum lugar para que eu fique? E a comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para que possa passar a noite. E aí ele disse: bendito o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade para com o Senhor, quanto a mim, estando a caminho, me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E assim ele vai. Lá até, acompanha Rebeca, né? Até a casa, ele entra e ele diz: bendito do Senhor, por que estás aí fora? Porque já preparei a casa e o lugar para os teus camelos. Olha aqui, né? Anfitrião foi a família de Rebeca, e aí fez ele entrar, né? Teve toda aquela apresentação. Ele disse que ele era servo de Abraão, que o Senhor tinha abençoado, que Sara tinha morrido. Ele conta toda a história e conta também como foi e qual era o objetivo da viagem dele, né? E aí a experiência, a oração que ele fez e a experiência que ele teve com Rebeca, exatamente da forma que ele orou. Tudo isso está relatado no capítulo 24, é uma linda história de amor, né? E aí Labão respondeu, né? Isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Versículo 50 do capítulo 24, eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, e seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor, né? E aí nós vamos ver que começa aí os preparativos para o retorno dele e o casamento de Isaque. Claro que a família de Rebeca queria que ela ficasse um pouquinho mais, né? Que houvesse festa de despedidas, mas o servo de Abraão tinha urgência de voltar para o seu senhor e contar a ele quão extraordinário tinha sido essa experiência. E aí eles perguntam, né? Chamemos a moça e vamos ouvir
ouvi-la pessoalmente, né? E aí eles chamaram Rebeca e aí lhe perguntaram: queres com este homem? E ela respondeu: irei. Determinada, não é? Essa Rebeca? Mulher realmente desprendida, uma mulher corajosa. Quantas qualidades nós vemos aqui em Rebeca. E aí abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és a nossa irmã, és tu mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. E Rebeca se levantou com as suas moças, os seus camelos, e seguiu e partiu, né, com o servo de Abraão. E aí o texto fala que o servo contou a Isaque todas as coisas, né? E Isaque conduziu Rebeca até a tenda da sua mãe e a amou. E isso foi para Isaque consolo depois da morte da sua mãe. Capítulo 25, nós vamos ver os descendentes de Abraão e de Quetura, que foi a esposa que Abraão teve após a morte de Sara. Quando ele ficou viúvo, ele casou-se com Quetura, né? E ele teve filhos e filhas. Mas lembrando que a descendência e as promessas estavam sobre Isaque. Isso Deus deixou sempre muito claro, apesar de ter abençoado toda a descendência de Abraão. E Abraão morre, né? Está relatado no capítulo 25, foram os dias de vida de Abraão, 175 anos. Capítulo 25, versículo 7, sepultaram-no, né? Isaque e Ismael, seus filhos, olha aqui, os dois se encontram novamente e eles vão sepultar Abraão na caverna, aonde? Na caverna de Macpela, onde estava sepultada Sara, né? E aí nós vamos ver logo em seguida a genealogia dos filhos de Ismael e os descendentes de Isaque, né? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, e queremos todos os dias, papai, aprender com, sabe, esse patriarca chamado Abraão, que como é bom servirmos a Ti e colocarmos todas as nossas necessidades diante de Ti, porque conforme a Tua palavra nos diz em Filipenses, o Senhor cuida de nós. Queremos depositar diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.